Olá pessoal, eu sou Marciano Max e trouxe aqui a questão 7 do capítulo 2 do livro de Física Básica, Mecânica 1 do Moisés no Cesar. Vamos lá. O tempo médio de reação de um motorista, tempo que decorre entre perceber um perigo súbito e aplicar os freios, é da ordem de 0,7 segundo. Um carro com bons freios numa estrada seca pode ser freado a 6 metros por segundo ao quadrado. Calcule a distância mínima que um carro percorre depois que o motorista avista o perigo, quando ele trafega a 30, a 60 e a 90 km por hora. Muito bem, então vamos resolver isso agora. Os dados que o problema nos apresenta é que o tempo de reação do motorista é 0,7 segundo, certo? Vou colocar aqui dados para você lembrar disso, certo? A aceleração é 6 metros por segundo, só que ele está parando. Vamos colocar aqui um sinalzinho negativo. O que mais? Bom, aí ele nos dá. Então já coloquei aqui os dados do problema, as velocidades que pedem para ser calculada a distância, né? Que estão. Eu coloquei as fórmulas aqui para a gente escolher aqui qual delas iremos usar, né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos fazer. Nós queremos saber aí nesse caso a distância total desde o momento que o motorista avista o perigo até ele parar. Para isso nós deveremos calcular a distância em dois momentos, certo? Quando ele percebe, antes de ele aplicar os freios, e depois que ele aplicar os freios, onde vai haver uma variação da velocidade. Então vamos fazer aqui primeiro o cálculo de quando ele percebe o perigo até ele aplicar os freios. Nós vamos utilizar nesse caso a função, essa equação da função horária. Aliás, dos espaços, né? Do deslocamento aí. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou recolocar ela aqui. X inicial mais VT, certo? Então, esse X, vamos saber aqui vai para zero, né? A velocidade que nós temos, fazendo logo essa aqui de 30 km por hora, vamos utilizar aqui 8,33, certo? Vezes o tempo de reação. Qual é o tempo de reação? 0,7 segundos, certo? Esse é o tempo de reação. Então nós vamos calcular isso, simplesmente isso, que vai ser esse X aqui. Vou colocar um Rzinho aqui para dizer que é o X de reação, o momento que ele reagiu. Então vai dar, calculando isso aqui, dá 5,8 metros, certo? Essa distância aqui ele percorreu durante 0,7 segundo, que foi, ele avistou o perigo, mas ainda não parou. Ele apenas iniciou a frenagem, certo? Agora o que nós temos que calcular? Nós vamos calcular aí o tempo. Nós precisamos saber o tempo que ele levou para parar o carro após começar a frear. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar agora essa equação da função horária da velocidade, certo? Vamos repeti-la aqui. Muito bem. A velocidade aqui vai ser o quê? O carro vai parar, então já colocamos 0, né? Velocidade inicial, qual era a velocidade que o carro
vinha inicialmente 8,33 metros por segundo, ou 30 km por hora. Aí o que nós fazemos? Essa mais aceleração, que era o que? 6 metros por segundo, no caso era menos, então menos 6t, certo? Aí o que faremos agora? Vamos passar esse termo para cá, fica menos 8,33, aí igual menos 6t. Aí vamos pegar agora o t, isolar o t, que vai ficar t igual a menos 8,33 sobre o 6. Então, nós vamos ter o t dividindo isso aqui, vai dar 1,389, né? Esse é o tempo quando ele começou, quando ele acionou os freios até ele parar. Ele levou esse tempo. Agora, o que o problema não está pedindo é a distância total, certo? Daqui a pouco chegaremos a essa resposta. Eu vou colocar logo o tempo total aqui, certo? O tempo total que foi. Nós vamos pegar o tempo. Aqui eu vou botar um Fzinho aqui só para diferenciar, certo? Que é o tempo de frenagem. Então vai ser o tempo total que ele gastou para parar foi o tempo de reação mais o tempo de frenagem. Então esse tempo vai ser o que? O 0,7 mais 1,389. Então esse tempo aqui vai ser, somando isso aqui, nós teremos 2,089. Isso foi o tempo total, segundos, certo? Agora sim, vamos calcular o tempo, aliás, a distância total. Para isso nós usaremos Torricelli, certo? A equação de Torricelli. Nós vamos ter velocidade quadrado igual a velocidade inicial quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Então, o que é que nós teremos agora? Velocidade ao quadrado, como já dissemos, se o carro está parando, então é zero. Então, a velocidade inicial, lembramos que é 8,33 ao quadrado mais 2 vezes 6, no caso é menos 6x, né? Então, o que teremos? Zero. Então, elevando isso aqui ao quadrado, vai dar 69,4, certo? Mais, deveria ter colocado, já vou colocar aqui para não apagar, menos 12x. Então, vamos passar para cá, 69,4, que é menos, igual a menos 12x. Então, x é igual a 69,4 sobre 12, certo? Vou colocar aqui o menos aqui, mas sei que você sabe que não precisa, fica positivo. Então, x é igual, também dividindo isso aqui, eu vou ter 5,78, posso arredondar para 5,8 metros. Então, esse outro, coincidência, não coincidência, coincidência não podemos dizer assim, mas não há coincidência, e deu idêntico, 5,8, desde que ele começou a acionar os freios até parar, ele percorreu 5,8, assim como quando ele percebeu, deu 5,8. Mas a resposta é a soma dessas duas distâncias aí, né? Então o x total, né? A distância total aí, no caso, parece que está meio embaçado o vídeo, mas você consegue ver aí. Então eu vou somar. O x é igual o x da reação mais o x da frenagem. Vou colocar assim, eu não coloquei aqui também, mas
você sabe do que eu estou falando. Então, é o seguinte, o x é igual 5,8 mais 5,8 vai dar 11,6. 11,6 metros. Essa é a distância que o carro percorre desde o momento que o motorista avista o perigo até ele parar. E do mesmo modo que foi feito esse cálculo quando o carro estiver a 30 km por hora, você vai fazer aí quando o carro estiver a 60 e a 90